Tolerância religiosa, liberdade econômica, respeito à propriedade privada e aos direitos políticos dos cidadãos. Todos esses são fundamentos do liberalismo e eles nunca foram plenamente respeitados no Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rua Saavedra e eu tô aqui hoje para te provar porque o Brasil nunca foi um país liberal de verdade. Em praticamente toda a nossa história, o Brasil sempre reprimiu a liberdade de seus cidadãos. A liberdade de crença, por exemplo, por muito tempo foi restringida, e a existência da antiga Delegacia de Costumes Tóxicos e Mistificações, que no passado perseguiu as religiões de matriz africana, é uma prova disso. A liberdade econômica nunca foi um fundamento da nossa democracia, e o Brasil sempre foi, e continua sendo, um país extremamente protecionista. Ou seja, o governo brasileiro, lamentavelmente, sempre criou leis e impostos para favorecer os empresários amigos do presidente da vez. O direito de propriedade também sempre foi muito precário no Brasil, pois desde sempre o governo é dono de toda a terra e a posse do cidadão sobre a sua propriedade é praticamente uma concessão do Estado. É por esse tipo de coisa que, de fato, o Brasil nunca chegou nem perto de ter uma economia de livre mercado. E as liberdades políticas, então, até hoje elas não são respeitadas, afinal, em um país em que o voto é obrigatório e as candidaturas independentes são proibidas, não é um país que respeita os direitos políticos de seus cidadãos. Na República Velha, por exemplo, os governantes e políticos da época eram os grandes barões do café, que se revezavam no poder e garantiam que os cofres públicos estariam sempre à sua disposição para socorrer os seus negócios. Durante esse período, o voto não era um direito de todos, muito pelo contrário. Somente homens alfabetizados e que possuíam uma certa renda é que podiam votar, e o voto não era secreto. Ou seja, a elite cafeicultora não media esforços para fraudar as eleições e permanecer no poder. E foi assim por mais de 40 anos. Nada disso é liberalismo. A partir de 1930, depois de perder uma eleição para presidente, Getúlio Vargas deu um golpe e assumiu o poder autoritariamente, e lá ficou por 15 anos. O autoritarismo da era Vargas daria um vídeo inteiro, mas o que vale ressaltar aqui são as características nada liberais desse período. Alta regulação do mercado de trabalho, subsídio para os amigos empresários, captura do Estado por corporações, flerte e inspiração no fascismo, criação e expansão de estatais, perseguição a opositores, protecionismo e muita corrupção. E praticamente todas essas coisas se repetiram no regime militar que começou em 1964. Enfim, Getúlio Vargas foi um ditador fascista, e isso é exatamente o contrário do que toda a filosofia liberal sempre defendeu. De lá pra cá, pouca coisa mudou na prática da nossa classe política. Ainda vemos as mesmas relações espúrias entre os governantes e os maus empresários, que compram políticos para elaborar leis, garantindo a diminuição da concorrência e a concentração de setores inteiros nas mãos de poucos. Isso não é liberalismo, isso é capitalismo de compadrio. Ainda vemos a criação e a expansão de novas estatais e o combate à privatização. Isso não é liberalismo, isso é patrimonialismo. Ainda vemos a atuação de grupos de interesse para manter os privilégios da sua classe. Isso não é liberalismo, isso é corporativismo. Para resumir, a história do Brasil é uma trajetória de negação de praticamente tudo que o liberalismo defende ou acredita, às vezes mais, às vezes menos. A história do Brasil é a prova, portanto, de que nunca tentamos verdadeiramente aplicar o liberalismo no nosso país. Definitivamente, está na hora de pararmos de cometer os mesmos erros do passado e de negar o liberalismo, pois já fizemos isso por muito tempo e, como vemos, sabemos que não deu certo. O Brasil precisa de soluções diferentes. O Brasil precisa de novas ideias. O Brasil precisa de liberdade. Então é isso, pessoal. Se tu gostou desse vídeo e quer ter acesso a mais conteúdos como esse, curte, comenta, compartilha, me segue nas minhas redes sociais. E se tu quiser receber esse vídeo no teu WhatsApp, é só enviar para o nosso número a mensagem Brasil Liberal que a gente envia ele. Valeu e até a próxima!